Olá, amigo da Prêmio Esportes, eu sou o Rodney Brocanelli e mais uma vez eu tenho um convidado especial, na verdade um convidado que a gente já reprisa ele aqui porque durante os Jogos Olímpicos nós conversamos com ele para falar bastante sobre a participação da Seleção Brasileira Feminina de Futebol e agora já passados quase bem mais de uma semana de tudo que aconteceu, dos Jogos Olímpicos, do Torneio Olímpico de Futebol Feminino, eu trago ele aqui de novo para a gente poder então, já com os acontecimentos já passados, a gente fazer uma análise mais fria de tudo que aconteceu, o desempenho da seleção brasileira e outros assuntos correlatos. Rafael Alves, muito obrigado por você mais uma vez atender ao convite da Prêmio Esportes. Eu que sempre agradeço, sobretudo o espaço que vocês dão para o futebol feminino. Pois é, Rafa, então a primeira pergunta é meio óbvia, né? Da outra vez que a gente conversou, o Brasil estava encantando o público em geral, o público que não está acostumado a acompanhar o futebol feminino, com vitórias convincentes e vitórias até de goleada. Então, só que depois aí o caminho do Brasil acabou se complicando um pouquinho. Então agora, passado já todos esses dias, qual é a tua avaliação geral sobre a campanha da seleção brasileira? Olha, o começo foi surpreso, né? Foi surpresa assim. Imaginava-se que por jogar em casa algo a mais iria acontecer, e de fato aconteceu nos primeiros jogos. Mas assim, se a gente pensar friamente no que a gente pensava antes de começar os Jogos Olímpicos, acabou acontecendo, né, o que a gente imaginava, por exemplo. Né? Lógico que eu cheguei a falar em um determinado momento que eu esperava que a atmosfera fizesse com que o Brasil se tornasse mais favorito do que realmente ele era. E assumo, inclusive, que eu realmente comecei a achar isso. Só que aí envolvem outros problemas, em questões técnicas, aí teve a ausência da Rosana, teve a questão emocional que mais uma vez impactou a seleção brasileira, teve o comando técnico, enfim, uma série de fatores. E na pior das hipóteses, ficar em quarto, eu acho que acabou sendo, algo próximo do esperado. É lógico que a frustração de não ter uma medalha é gigante, né? Mas a gente sabe, por exemplo, que as outras seleções, elas se formam melhor, né? A prova disso foi o Canadá, que tem um técnico que muda o time o tempo inteiro, cria novas maneiras de jogar, e o Canadá não chegou à toa com bronze. O mesmo para a Pia Sundhage, que ela fez um certo milagre com a Suécia, né? A Suécia que individualmente tinha as atletas que não estavam bem, Pia Sundhage sabia disso, mexeu a Suécia de outra maneira. Tanto é que a Suécia que perdeu de 5-1 foi completamente outra na atitude que venceu o Brasil nos pênaltis. Ô Rafa, você falou rapidamente da Pia Sundhage, mas eu acho que ela foi um dos grandes destaques. Depois a gente até fala mais um pouquinho da seleção brasileira, mas acho que ela foi um dos grandes destaques aí desse torneio olímpico de futebol, porque realmente ela acabou fazendo a leitura correta aí do material humano que tinha em mãos, percebeu que ia se dar mal se ela enfrentasse de igual para igual as seleções e resolveu jogar no contra-ataque, né? Então realmente eu acho que ela foi uma técnica que acabou fazendo com que a sua seleção ganhasse uma sobrevida maior, depois até de uma derrota vexatória para o Brasil, até porque realmente ela acabou fazendo essa leitura. Eu queria que você falasse um pouquinho mais do desempenho da Pia. Além de tudo isso que você falou, tem a questão do não ter a pressão que tinha, por exemplo, a Alemanha, não ter a pressão que tinha os Estados Unidos, não ter a pressão que tinha o Brasil, e jogar como franca atiradora, né? O que ajudou foi isso. A Suécia tinha feito um jogo contra a China, que já estava naquela média, né, de futebol pragmático e tudo mais. E assim, a seleção da Suécia, individualmente, as suas principais atletas não estavam nada bem. Né? Você tinha a Lotta Schelling, que não estava bem fisicamente, você tinha a Aslane, que não estava bem tecnicamente. E assim, eu não lembro de ter visto um jogo bom pela seleção dela esse ano ainda. Que mais? Se não fosse a Fischer na defesa, o rombo seria maior, entendeu? Se espera mais a Dalkvist e por aí vai. Né? Então as principais atletas não estavam no auge. A Pia Sundhage sabia disso e tinha os Estados Unidos pela frente. O que ela fez foi se fechar e partir no contra-ataque. Tanto é que o gol que foi, acho que foi o do 1-0, se não me engano, o gol do 1-0 da Suécia foi num contra-ataque muito rápido, com 3 toques, já tinha atacante
da Suécia na cara do gol para fazer, né? Para fazer o gol. E foi o que aconteceu. Vale lembrar também, né, que se não fosse a arbitragem desastrosa, a Suécia teria conquistado a classificação nos 90 minutos ainda, diga-se de passagem, né? E contra o Brasil foi a mesma coisa. A Suécia ficou lá atrás, sabia que o Brasil viria para cima, a pressão era do Brasil por jogar em casa. Aí faltou uma lista também do nosso treinador acho procurar uma outra opção, mas isso é uma discussão muito mais aprofundada. Aliás, eu até queria já perguntar, o Vadão era o técnico mais qualificado para dirigir a seleção brasileira feminina de futebol nessa competição? Ou não tinha outro nome? É que falar agora parece que é fácil, né? Depois que a Inês está morta, como dizem lá em Minas, né? Parece que é fácil falar que não era e tudo mais. Só que existe uma questão no qual a gente discute muito. Quando eu estava procurando técnico, se você falasse para mim, Rafa, o que você acha do Vadão? Eu não ia falar que ele tem perfil para a seleção feminina. Eu não ia escolher. Mas escolheram ele, ok, segue o jogo, deixa o cara trabalhar. E a gente tem uma comissão técnica no qual a gente discute muito quem de fato treina o time, praticamente. Porque o Fabrício, por exemplo, que é o coordenador técnico, ele aparece muito mais do que o Vadão. Pelo menos essa é a percepção que a gente tem, quem já foi ver treino, nos jogos, enfim. E a gente começa a discutir, será que quem comanda o time, né? E eu nem culpo o Vadão por isso, ele precisava de alguém que pudesse orientar ele no que se diz respeito ao futebol feminino. Ele sempre revelou isso, que não sabia, não conhecia nada, e precisava de alguém que vivesse esse meio, e aí é onde que o Fabrício entra. Mas o que a gente sofreu muito, além da questão da convocação, que já é bastante discutível, foi a falta de variação de jogo. A gente não tem variação de jogo, né? A gente tinha feito 2 excelentes jogos, e a impressão que deu foi assim, ó, beleza, as meninas estão voando, deixa que elas resolvem. Não vou mexer, entendeu? Aí pegou a Suécia, que sabia disso, se fechou. O Brasil fez um bom primeiro tempo, no segundo não repetiu, entendeu? Então faltou variação de jogo. Você olhar para o banco e não ter uma atleta, por exemplo, como uma Darlene, que não foi chamada. Você tem Raquel, que é discutível, muito discutível na seleção. Enfim, isso tudo contou, né? E isso ficou muito claro também no jogo contra o Canadá. Da mesma maneira, o técnico no Canadá ele se armou para enfrentar o Brasil. Ele jogou diferente do que estava jogando nos jogos anteriores, inclusive contra a própria Alemanha. E com o Brasil ele mexeu de novo e deu muito certo, entendeu? E assim, 2 anos de permanente para ficar dando chutão, não sei se dentro do mérito da permanente, tá? Da seleção permanente. Mas assim, 2 anos para se limitar a isso, a gente tem que discutir bastante. Aliás, Rafa, eu até brinquei, né? Até brinquei no Twitter dizendo que em determinados momentos a seleção brasileira feminina parecia o Palmeiras do Marcelo Oliveira, né? Muito chutão para frente, sem as jogadoras colocarem a bola no chão e tentarem jogadas mais articuladas, né? Realmente acho que acabou faltando isso. Um outro aspecto que eu queria falar com você, Rafa, é que assim, eu percebi no jogo contra a Suécia e também até no jogo contra o Canadá, eu percebi também que fisicamente a seleção brasileira teve uma queda muito vista. A gente percebia que as jogadoras fisicamente não estavam bem. Quem era o preparador físico da seleção? E queria saber se você compartilha dessa opinião também, se de repente a parte física também pesou para essa mau desempenho aí na segunda parte da competição. Eu compartilho, mas eu acho que atribuo isso aos 2 jogos que o Brasil teve anteriormente, né? Jogos desgastantes demais, tanto contra a Suécia como contra... não, o próprio Canadá, é verdade. Mas o jogo desgastante contra a Suécia, no qual o Brasil teve que propor o jogo, né? O primeiro jogo foi contra a China, depois Suécia e África do Sul, né? A primeira fase, né? Eu digo na fase eliminatória mesmo, nas quartas. Aí teve as quartas... contra a Austrália, obrigado, lembrei. O jogo contra a Austrália nas quartas e o jogo contra a Suécia na semi foram jogos muito desgastantes para o Brasil, porque o Brasil teve que propor o jogo. E acabou resolvendo nos pênaltis, e aí foi muita correria, até o último minuto o Brasil correndo. E isso realmente fez uma diferença. Diferente da Suécia, que enfrentou os Estados Unidos, né, levou até os pênaltis com os Estados Unidos, mas a Suécia não tem uma característica de propor o jogo. Ela se fecha mais. E corre bastante, claro, marca bastante, mas pela compactação que a Pia estava fazendo, da maneira, tendia a
cansar menos, né? E acho que a questão física ela ficou mais atrelada, principalmente no último jogo, no jogo contra a Suécia, ficou mais atrelada também ao lado emocional, no qual o Brasil viu aquele Maracanã lotado e achava que tinha que ganhar de qualquer jeito aquele jogo, entendeu? E aí acho que atribuo mais isso. E aí contra o Canadá, você perdeu um jogo. A disputa pro ouro é diferente da disputa pelo bronze, embora o bronze seria muito bem-vindo para a seleção. Mas a maneira como que o Brasil perdeu nas semifinais talvez tenha emocionalmente impactado também. Sem dúvida. Realmente a questão dessa... Ixi. Ô, Rafa. Eu tô te ouvindo. Eu sei, só que eu tenho um eco aí. Você não tá mexendo na placa de som não, né? Agora parou. Alô? Não mexi em nada. Putz, eu não sei, às vezes quando eu vou falar eu me escuto aí, mas beleza. Agora ele vai e volta, mas beleza. Ô Rafa, é o seguinte, uma outra coisa que eu queria falar com você referente a aspectos individuais da seleção brasileira. Quem que se destacou e quem não se destacou? Ou melhor dizendo, vou mudar um pouquinho a pergunta. Quem você acha que ficou devendo, que poderia ter se aparecido mais e realmente não mostrou um bom futebol, não mostrou ser decisivo aí nas partidas mais importantes da seleção brasileira? Como é que você analisa isso? Bom, eu acho que a Andressa se esperava mais Andressa Alves, né? Ela ficou muito pilhada nos jogos, inclusive, mas acho que se esperava mais dela. Eu esperava um pouco mais da Tamires também, embora ela não tenha comprometido, mas esperava um pouco mais. Nos 2 primeiros jogos, assim, os elogios são para várias jogadoras, né? Até atletas que estavam procurando se firmar, como a Bia Zanerato, a Cris, que, né, voltou a ser a Cris, assim, nos 2 primeiros jogos a Cris, Marta, Formiga, enfim, voltaram a ser quem eram. A ausência da Fabi acabou atrapalhando também, porque o Brasil ficou sem uma referência ofensiva pelo lado direito também. A Poliana não tem essa característica, ela marca melhor do que apoia, e aí a gente acabou se complicando por aquele lado também. Enfim, mas se for para eleger uma, eu esperava mais da Andressa Alves. Eu achava que ela poderia render mais. Marta, você já falou da Cristiane de passagem e a Marta. A Marta é uma questão, acho que é uma questão mais de posicionamento. Acho que ela fez uma boa competição. Ela foi bem, né? Com exceção do jogo contra o Canadá. Mas acho que ela foi bem. Mas é mais uma questão mais de posicionamento, por exemplo. Ela ficou muito limitada a jogar por um dos lados do campo, né? Tanto é que contra a Suécia, quando ela teve mais liberdade, a gente viu o que ela fez, né? Ela fez praticamente chover. No jogo contra a Austrália, ela também jogou bem. E a Formiga foi gigante, assim. Então, na média, acho que a Marta foi bem. A Marta foi o que se esperava. No último jogo aí, né, a gente tem que sempre ponderar, porque é uma outra questão. Aquele jogo, aquela decisão por terceiro lugar, para uma equipe que sonhava com ouro, e pela pressão que a seleção brasileira feminina carrega de anos, a gente tem que ponderar bastante. Mas, no geral, acho que tanto a Marta quanto a Cris foram bem. Inclusive, antes eu falava isso, que o sucesso da seleção depende muito do bom estado que Marta e Cristiane estiverem. E nos 2 primeiros jogos, principalmente, isso aconteceu. Aí depois teve a lesão da Cris, teve, enfim, uma série de fatores que acabaram dificultando o processo até a decisão pelo bronze. Você falou que a Marta, ela ficou muito presa a uma faixa do campo, se eu não me engano, a faixa esquerda, né? Exatamente. Você acha que faltou também talvez um pouquinho de rebeldia da Marta, chegar pro Vadão e falar: professor, eu não rendo bem, eu rendo bem em outra faixa do campo, me dá um pouquinho mais de liberdade. Faltou esse tipo de diálogo entre a Marta e o Vadão? Ou você acha que de repente isso aconteceu e o Vadão não se sensibilizou a esse pedido? Eu acho que acho que ela teve essa rebeldia. No jogo contra a Suécia, por exemplo, a gente viu uma Marta muito mais solta. Não sei se foi. É difícil a gente falar, né? Porque a gente não tá no dia a dia, ela não consegue ver, né, de perto. Mas no primeiro jogo contra a Suécia, né, o do 5-1, a primeira partida entre as duas equipes, a Marta já teve mais facilidade para flutuar pelo campo, né? Que é o que ela sabe fazer bem. Vir de trás com a bola carregada, ou fazer aquilo que a gente chama do tal do facão, né? Cortar para o centro ou cortar para fora, enfim. Puxar marcação. Ela teve isso. Inclusive contra a Austrália também ela teve, eu senti isso também. Contra o
segundo jogo da Suécia, aí acho que foi uma questão mais de mérito defensivo da Suécia, que se fechou bem, uma linha de 4, outra linha de 5 e só uma atleta espetada lá na frente. Enfim, acho que aí foi mérito da Suécia mesmo. Mas no geral, acho que a Marta foi bem. Eu não tenho críticas à Marta, não, de verdade. Acho que só essa questão mesmo que você falou, né, do posicionamento, e acho que até nisso ela soube se rebelar, né, quando podia, quando tinha. Tanto é que a gente viu o resultado no jogo contra a Suécia no 5-1. Ô, Rafa, então você lembra, a gente conversou bastante sobre isso, a seleção brasileira acabou sendo que adotada pelo público de futebol, até porque realmente estavam insatisfeitos com o desempenho da seleção masculina, com 2 empates contra adversários praticamente inexpressivos. Só que ao passo em que a campanha do Brasil feminino foi se desenvolvendo, né, então, as derrotas apareceram, tudo aquilo que tinha sido falado foi meio que deixado de lado e a gente viu até reações de gente muito importante, formadores de opinião falando mal do futebol feminino. Como é que você encarou toda essa mudança de estado de espírito aí ao longo da competição por parte de torcedores, né? Os torcedores comuns e de formadores de opinião? Eu vou começar pelos formadores de opinião, porque acho que uma coisa tem que ser dita. No último domingo teve mais uma, que foi uma economista, não lembro o nome dela agora, que escreveu falando que o futebol feminino é chato e tal. E aí teve outros exemplos também de outras pessoas que começaram a falar um monte de besteira que, olha, enfim, incontáveis besteiras. Formador de opinião, ele tem que tomar muito cuidado com o que fala. E outra, por que não consulta antes? Há 30 anos o futebol feminino era proibido. Durante 40 anos foi proibido. Né? Isso impacta completamente na questão do desenvolvimento da atleta, das atletas, enfim, uma série de fatores. Então você não considerar isso é o típico papo da pessoa que está com o bucho cheio, boa no conforto do sofá dela, entendeu? Não precisa ter empatia, enfim. Então, começando pelos formadores de opinião, assim, eu não manjo de economia, Rodney. Eu não manjo nada de economia. Pode ter certeza. Eu não vou escrever um texto sobre economia, não vou escrever uma opinião sobre economia, a não ser que eu procure a orientação de alguém que conheça. Então, é o mesmo que eu peço em relação ao futebol feminino. Vocês querem falar sobre o futebol feminino? Consultem, ponderem, pesquisem. É só isso. Estamos à disposição, inclusive. Opa, pode deixar. Não tem problema nenhum. Quem quiser falar de futebol feminino, até para meter o pau, conversa com a gente. A gente vai querer meter o pau também, é importante pra gente. Mas, com ponderações, enfim. Sobre a torcida, a gente espera isso, né, Rodney? O torcedor, ele gosta de ganhar. O torcedor brasileiro gosta de ganhar. E não é só no futebol feminino, a gente viu tantos outros exemplos. O salto com vara, nossa, todo mundo comemorou. Teve a Diamond League agora, semana passada. Né? É verdade que o brasileiro não participou, o Thiago não participou, mas enfim. Não tem interesse? O handball, por exemplo. O handball de todos os esportes. Quer dizer, existem. Entre os esportes coletivos, o handball acho que é o que se parece mais com o futebol feminino nesse aspecto, né? Por falta de visibilidade e tudo mais. Agora vai ter transmissão das ligas e tudo, né? E promete ser um torneio mais nivelado. E parece que vai ser bom isso. Mas o torcedor se espera isso já. O que eu fico muito chateado e muito triste, que essa é a minha crítica, isso foi desde o começo, é usar a seleção feminina para atacar a seleção masculina. Isso até é uma demonstração machista, inclusive. Né? Como se fosse um demérito um homem ser ser inferior a uma mulher em alguma coisa. Né? Ela joga melhor que vocês, olha aí, como se fosse um demérito isso. Então tem a questão machista também, cultural, que a gente sempre vai bater nessa tecla porque é o que existe. Mas não me surpreende porque o torcedor gosta de ganhar, Rodney. O torcedor gosta de ganhar. O que me surpreende, por exemplo, são jogos com, sei lá, Canadá e Zimbábue ter 38 mil pessoas no Itaquerão. Né? Então isso é uma prova de que o produto existe. O produto futebol feminino foi apresentado. E aí a gente tem que saber como trabalhar ele. Um exemplo claro disso, eu estou até me prolongando na resposta, mas eu vou chegar no fim. O exemplo claro disso é que o Brasil poderia muito bem aproveitar isso para fazer um amistoso no Brasil. O próximo amistoso vai ser na França, entendeu? Então, você não cria um vínculo, você não cria um hábito também. E aí tem uma série de fatores que a gente vai entrar em contato, que a gente vai entrar em conflito para falar de federação, confederação, visibilidade de TV e tudo mais.
Mas no que se diz respeito ao torcedor, para mim não é surpresa, porque o torcedor gosta de ganhar. O problema é quando o formador de opinião ele vai nessa barca furada aí sem ao menos pesquisar. Ô Rafa, uma coisa que eu tenho a impressão é que de repente o futebol feminino as pessoas acham que o futebol feminino é igual ao masculino, só que na verdade, não sei se você concorda com isso, se você não concordar, a gente pode até me explicar, mas eu acho que são esportes diferentes. Não sei se você tem essa mesma visão. Não dá para você pedir para o futebol, não dá para você enxergar o futebol feminino com os mesmos olhos que você enxerga o futebol feminino com os mesmos olhos que você enxerga o futebol masculino, até porque, repetindo, são esportes diferentes, são características diferentes, eu acho. O futebol feminino é mais cadenciado, não sei se você concorda com isso. O futebol masculino tem mais velocidade. Eu acho até que o futebol feminino é hoje o que o futebol masculino era há uns 40, 50 anos passados. Hoje, com a questão da preparação física, eu acho que o futebol masculino atingiu um outro patamar. Não sei qual é a tua opinião sobre isso. Não, concordo plenamente com isso. Há alguns anos a gente discutia muito, né, sobre a diminuição do campo, diminuição das traves para tornar o futebol mais visível. Eu entendo quem defende essa tese hoje quando eles têm a seguinte ponderação. No vôlei feminino a rede é menor, no basquete a cesta é menor, então eu até entendo e eu até respeito essa opinião. Mas eu particularmente não concordo, porque, contudo, ainda assim, o futebol feminino evoluiu. Então a gente vê, por exemplo, a Formiga correndo 120 minutos, assim, no auge físico, com 38 anos, entendeu? Então, assim, o preenchimento por espaços, né, aquele jogo quase que tático, né, de xadrez praticamente, ele está presente no futebol feminino hoje. E quando se fala lentidão, né, a gente se refere muitas pessoas se referem até como uma maneira pejorativa, que é lenta, cansativa, e não, hoje é lento porque ele é pensado. Até por uma questão de característica da mulher, né, que pensa mais nas suas funções, ela avalia mais possibilidades e tudo mais. Mas você tem total razão. Quando você assiste futebol feminino com um olhar esperando algo ao futebol masculino, antagonizando apenas o gênero, você provavelmente não vai gostar. Agora, se você assiste com outro olhar, como o esporte... Primeiro é futebol, já começa por aí. Todo mundo gosta de futebol. Todo mundo gosta de futebol. E não é possível que as pessoas não vejam algo de bom no futebol feminino. As pessoas... Vou te dar um exemplo. Você gosta de ver Corinthians e Palmeiras ou você gosta de ver Ituano e MEC? Se for para você escolher, você vai escolher assistir Corinthians e Palmeiras, mas há quem assista Ituano e MEC, por exemplo. No futebol feminino é a mesma coisa. Muitas pessoas preferem o masculino, assistem. Mas tem muita gente, muita mesmo, que prefere o futebol feminino. Esse discurso de que ninguém gosta do futebol feminino, de que é chato, que ninguém gosta, é pura balela mesmo. É que falta as pessoas olharem para o futebol feminino como um potencial, né? A gente tem uma final de Campeonato Paulista e a cidade de São José do Rio Preto não anuncia para sua torcida que vai ter uma final no time da cidade. Aí fica difícil. Pois é, Rafa, infelizmente é uma pena, né? E a gente sabe que o interior acaba adotando muitas modalidades esportivas como vôlei, basquete, etc. Sim. Eu queria fazer então uma pergunta, né? A gente já falou da Suécia, eu queria fazer uma pergunta relacionada à seleção que é a medalha de ouro, né? Que é a Alemanha. Então, de certa forma, foi surpreendente essa conquista da seleção alemã. O que você pode falar pra gente aí em termos de seleção alemã? Olhando fora da caixinha, né, você falava, a Alemanha é uma das potências do futebol. Sim, de fato é uma das potências do futebol, só que ela estava passando por um processo de reestruturação muito sério. Ela perdeu 4 atletas de alto nível porque elas se aposentaram, né? Imagina numa seleção brasileira você perder 4 atletas de alto nível, assim, que a seleção depende desses caras porque eles se aposentaram. Para você refazer isso é muito complicado. E a Alemanha está quase um ano nesse processo, com novas atletas, puxando muita menina da base, dando responsabilidade para muita menina que estava no banco antes, né? Como é o caso da Gosling, que foi destaque, inclusive fez até o gol, sempre esqueço o nome dela, gente, eu odeio isso, eu tenho uma raiva quando esqueço essas coisas.
Mas enfim, a Marozan, lembrei. Marozan que foi um dos destaques da seleção alemã, inclusive na final, fazendo os dois gols, se não me engano. E certamente vai estar entre os nomes da FIFA para o próximo ano, porque o que ela fez nesses Jogos Olímpicos foi muito bom, apesar de eu achar que Formiga e Sinclair foram as melhores na competição. E a Silvia, aí eu volto a falar da questão técnica de novo. A Silvia Neide, ela sabia que a seleção dela não estava no auge. Então ela teve que mexer, ela teve que mudar. A Alemanha teve dificuldade nos 20 primeiros minutos contra a Zimbábue. A Alemanha demorou 20 minutos para fazer um gol no Zimbábue. Lógico que depois, quando fez 6 também, né? Mas, numa ocasião normal, a Alemanha poderia ter feito uns 10 ali. A Alemanha quase perdeu para a Austrália, empatou ainda no último minuto. Perdeu para o Canadá, mas esse jogo foi meio que pensado, né? Porque se ela ganha, ela poderia enfrentar a França. Se ela perde, ou se ela empata, né, alguma coisa assim, ela enfrentaria o Brasil. E naquela situação, pegar o Brasil não era favorável. O que ela fez? Viu que estava perdendo, que não ia ter como virar contra o Canadá no último jogo, jogou com o regulamento e pegou a China. Aí foi quando cresceu o time, né? Pegou a China, cresceu, venceu a China, depois enfrentou o Canadá de novo com uma outra maneira, com outro formato de jogo, que a Silvia Knight mudou novamente. Outra vez ela mexeu e deu certo. E aí chegou na final, cara, na final a camisa pesa. E aí não deu outra, a Alemanha é campeã. Surpresa pelo momento, mas não pela maneira que a Alemanha trabalha o futebol feminino. Né? E é a primeira medalha de ouro da Alemanha, que sempre ficou com bronze quando participava, pôde comemorar um ouro agora. E tirando a Alemanha, tirando os Estados Unidos, a Alemanha é o terceiro país a conquistar o ouro, na verdade, né? Teve os Estados Unidos e a Noruega. Então a Alemanha foi o terceiro país a conquistar o ouro, e aí, mais do que merecido. Ô, Rafa, a gente tem que falar também da seleção dos Estados Unidos. Na outra entrevista que nós fizemos, você já antecipava, falava, olha, a seleção dos Estados Unidos, não vejo firmeza. Claro que não com essas palavras, mas mais ou menos você dava mais ou menos uma ideia de que talvez os Estados Unidos tivessem extremas dificuldades aí nesse torneio olímpico. Então eu queria saber o que você pode falar da seleção norte-americana, o que aconteceu, onde é que elas se perderam, e também da Hope Solo, que depois acabou, a gente falou dela na primeira entrevista e também continua sendo notícia até depois das declarações que ela deu após a partida contra a Suécia, e ela vai, pelo jeito, vai pegar uma suspensão, e eu não sei se ela volta para a seleção. Ela já está com 35 anos, para o próximo ciclo olímpico ela teria 39, 40, não sei, mas já estaria bem mais tiazinha, né, se é que a gente pode colocar dessa forma. Mas eu queria que você falasse sobre todos esses assuntos aí nessa próxima resposta, por favor. A seleção norte-americana, eu não digo nem que faltou para ela, mas acho que as outras seleções chegaram, né? As outras seleções chegaram. É lógico que me surpreende o fato dela não ficar entre as 4 melhores, coisa que não aconteceu em nenhuma competição internacional que ela disputou. Foi a primeira vez que ela fica fora desses os chamados Big Four, né? Tipo, os 4 melhores das competições internacionais. Mas assim, é uma seleção que teve muita dificuldade, jogando de uma maneira muito pragmática, que deu certo na Copa do Mundo, né? Mas não deu certo nas Olimpíadas. Lembrando que os Estados Unidos também passa por um processo de reformulação no seu elenco, né? Perdeu a Mbiwamba, perdeu quem mais? Eu não vou lembrar todos os nomes agora, mas perdeu umas 3, 4 atletas que faziam parte da seleção, inclusive campeã mundial, que se aposentaram. E aí você tem uma Alex Morgan que não estava tão bem assim fisicamente. Você tinha meninas jovens, talentosas, só que não tem uma experiência de uma competição internacional ainda. Carly Lloyd fazendo o que podia ali, mas, né, mas com dificuldades. Mas enfim, acho que foi mais mérito das equipes que enfrentaram os Estados Unidos do que demérito de uma seleção que não me parece ser uma seleção que está fadada ao fracasso nos próximos anos, né? Certamente vai se reerguer e vai brigar por vagas e títulos novamente. Mas eu acho que para esses Jogos Olímpicos as outras seleções enfrentaram os Estados Unidos sem medo, e acho que isso ajudou bastante para quem, no caso a Suécia, né, que eliminou, e aí outra, né?
decisão de pênalti, a gente tem que ponderar muita coisa também, que não muita coisa envolve nessa hora, né? E sobre a Hope Solo, obviamente foi uma besteira que ela falou, uma entre tantas, né? Mas eu acho que a punição foi dura com ela demais. Não sei se era caso para. Você acha que já perderam a paciência com ela? Porque ela já andou aprontando também, né? Sim. Eu não sei se a palavra ela é uma espoleta, né? Ela sempre está envolvida em problemas, né? Sim, ela é complicada, mas assim, eu não sei se a palavra é perder a paciência. Eu acho assim, já passaram o pano para ela em outras ocasiões quando ela falava alguma besteira e abafava, entendeu? E agora, quando aconteceu com ela, já com 36. Será que se ela tivesse, por exemplo, 25 anos, por exemplo, se ela tivesse 25 anos, ela teria sido tomada essa punição? É uma pergunta que a gente faz. Né? Será que se ela tivesse no auge da carreira com 28, 29 anos, né? Será que ela tomaria essa punição? Eu, sinceramente, acho que não. Então, sabe aquela história? Preciso dar uma resposta para a opinião pública. E aí deram essa resposta que, na minha opinião, foi exagerada. Mas, enfim, ela vai. Certamente ela deve repensar a carreira dela nesses 6 meses, porque, como você disse, o ciclo. Nem olímpico, né? Mas o ciclo Copa do Mundo Olimpíadas, né? 2019-2020, ela já vai estar com 39 anos já. Né? Será que ela vai querer jogar até os 39 em alto nível? Não sei. Não me surpreendo nada se ela, nesses próximos meses, acabar anunciando a sua aposentadoria da seleção. O que seria uma pena. Seria uma pena, só que assim, por outro lado, a fila anda, né? A fila anda. Se ela achar que ela deve. Se ela achar que está em alto nível ainda, acho que ela tem que continuar. Embora a gente escuta muito ela fora dos campos, ela é uma excelente goleira. Uma das melhores da história hoje. Provavelmente a gente pode colocar assim. Mas se ela vê que ela está no alto nível, ok, continua. Mas se na seleção ela acha que vai ter essa dificuldade o tempo inteiro agora, de lidar com isso, de lidar sempre com a opinião pública, com tudo que ela fala, não duvido nada que ela repense, né, essa carreira dela. E só um detalhe, né, Rafa? Eu queria só falar um pouquinho da questão do Zika, né? A gente já falou da outra entrevista e eu até fiz um artigo para a Premium Sports. Eu acho que ela acabou meio que virando o bode expiatório nessa situação, né? Porque sim, perfeitamente. ela não pode ser culpada. Primeiro que ela não desrespeitou o país, eu acho que ela não fez nenhuma gracinha, ela apenas postou umas fotos do kit repelente que não só ela, mas muitos atletas receberam durante um pouquinho antes dos Jogos Olímpicos, e ela falou apenas que estava preparada e que se alguém precisasse era só buscar lá no quarto dela que ela ajudaria. Não vi nenhum demérito a isso e ela acabou meio que virando bode expiatório, né? Porque o país não consegue acabar com um mosquito chamado Aedes aegypti, que causa, entre outras doenças, não só a Zika, mas também a dengue, que é algo que o Brasil, infelizmente, não conseguiu erradicar. A gente tem a volta aí dessa epidemia ocorreu há pouco mais de 30 anos e desde então o país não conseguiu acabar com isso, então não é ela que vai virar um bode expiatório da vez, não é ela que vai ser a pessoa que vai ser a responsável por tudo isso, né? Uhum. Assim, sobre a postagem, ao meu ver, acho que ela foi exagerada, né? Eu acho que ela foi exagerada, eu poderia ter evitado. Outros atletas receberam, mas acho que ela colocou daquilo de tal maneira, e conhecendo um pouco, né, da debochada Hope Solo, eu não duvido que ela tenha usado como deboche. Eu, particularmente, não aprovaria, né? Não aprovo o que ela fez. No entanto, até aí, começar a endemoniar ela também, acho que já é demais. E, como você disse, ela acabou virando bode expiatório também de uma série de coisas que a gente não. As pessoas acabam passando o pano, né? Como, por exemplo, a Christian Press, ela amarela com a seleção. Ela errou o pênalti, sabe? Só que ela é nova ainda, ela tá começando. Então ficam relativizando. Não, gente, de novo, mais uma vez, quando os Estados Unidos precisou, ela amarelou, isso é fato, sabe? A Alex Morgan se esperava mais de novo, não jogou bem, entendeu? Que mais? Você tem outros nomes também, você tem a Ali Krieger, que quando entrava ela fazia o que podia. Aí você tem que falar da Jill Ellis, que por que não colocava ela sendo que ela tinha mais condições físicas? Entendeu? Então, assim, tem uma série de coisas aí que a gente tem que discutir mais também, e acho que até mais do que colocar a culpa da eliminação nas costas da Hope Solo.
Uma coisa que eu acho que pode ter acontecido, mas aí é puro achismo, é assim, essa pressão que a Roupa Solo sofreu, essa rejeição, será que talvez possa ter afetado de alguma maneira a seleção como um todo? Não sei, pode ser uma hipótese também. Mas eu acho que ela foi um bode expiatório sim também. A gente estava discutindo, os fãs da seleção norte-americana não gostam quando a gente fala isso, mas o pessoal gosta de ficar passando pano só porque é novinha, é bonitinha, responde Twitter. E a gente não tá aqui para isso, né? Então quando a gente criticou a Christian Press, por exemplo, nossa, foi terrível a nossa vida na internet disso, né? Que o pessoal leva pro lado pessoal e tudo mais. Mas eu concordo, acho que foi um bode expiatório sim. Acho que ela exagerou na postagem sobre a preparação dela, né? Sobre os repelentes e tudo mais. Mas eu acho que não é também para criminalizá-la também, né? Acho que já é um exagero. Rafa, para a gente encerrar então, vamos falar agora de futuro, né? Como é que você encara agora a modalidade daqui por diante? O que pode acontecer? Essa exposição da Olimpíada foi muito importante. Eu acho que de repente pode fazer com que muitas meninas, muitas crianças olhem para o esporte e de repente pensem dessa forma. Olha, eu acho que é isso que eu quero fazer. Então eu queria saber se o que você projeta para daqui a algum tempo, se de repente o futebol feminino pode vir a ganhar algum tipo de impulso, mesmo não trazendo medalhas aqui para o Comitê Olímpico Brasileiro. É difícil quando a gente fala de renovação. Eu acabei de falar, né? A gente teve 2 anos de seleção permanente, que a gente esperava uma seleção muito mais pronta dentro de campo, né? E a gente viu uma seleção limitada a um estilo de jogada, sabe? E aí quando acaba, a gente pensa assim, é hora de mudar para pensar no próximo ciclo. Só que aí permanecem as mesmas peças. Eu não digo nem em relação ao Vadão, para você ser bem sincero. Lógico, se eu tivesse a oportunidade, escolher outro treinador. Mas o Vadão vai ficar ok, não tem problema. O problema é manter, por exemplo, o Fabrício, sabe? Que acho que ele acaba sendo um problema, porque muitas das meninas foram chamadas por ele, né? Ele bancou algumas meninas que não deveriam estar na seleção. O fato é esse, essa é a verdade. Então falar de renovação sabendo que esses caras permanecem é complicado. Falando no âmbito geral, né, a modalidade como um todo, é muito triste saber que vai acontecer a mesma coisa que aconteceu em outras ocasiões, em outros esportes, e sempre acontece em período olímpico ou mundial, ou o que seja, quando o esporte tem uma visibilidade. As pessoas vão se interessar, elas vão ver o jogo de handball no sábado, vão achar sensacional, vão achar o máximo, aí vão falar pro papai e pra mamãe que querem jogar tal, aí vão procurar na segunda e não acham lugar para jogar. Com o feminino, isso também. A menina ficou fascinada, adorou ver a Marta, viu a Marta de perto, viu a Cristiane, viu o futebol feminino como um todo, conheceu outras atletas, aí vai chegar na segunda-feira que ela quer procurar lugar para jogar, não tem lugar para jogar. Então isso vai além da discussão da modalidade em si, e sim da maneira como a gente trata o esporte no Brasil, né? Que as pessoas acham que dinheiro pro esporte acha que dinheiro resolve, né? Tem que se tratar como investimento, não como gasto, né? É investimento. Dinheiro para esporte é investimento. A gente investe em atleta para que o atleta tenha uma condição de poder viver do esporte se quiser, para que ele não fique à mercê do que a rua propõe para ele, sobretudo nos lugares mais afastados, lugares carentes, né? Criar uma cultura esportiva no país. E, além de tudo, o esporte ele traz cidadania, traz uma série de fatores, de valores que a gente quer tanto, né, na juventude, nas próximas gerações. Então a discussão sobre isso vai muito além só da modalidade. A modalidade é muito clara, ela não tem lugar para praticar, isso é fato. Criança, ela com 7, 8 anos, ela tem vontade de jogar, só que aí quando ela vai procurar, ela não tem lugar para jogar. Ela vai jogar com os meninos, sabe? E aí quando joga com os meninos, se ela joga muito bem, alguém vai quebrar essa menina porque não aceita isso. Se ela joga muito mal, vai ser o café do leite, ela não vai ter como se desenvolver, vai perder o ânimo. Enfim, uma série de fatores que não acontece só com o futebol feminino, acontece no esporte em geral, que a gente tem que discutir como política pública, né? Que vai muito além da modalidade. É uma pena porque obra-prima no país inteiro a gente tem de sobra.
de sobra, molecada com talento em tudo que é esporte, mas que a gente acaba perdendo. A gente acaba perdendo só porque não sabe, não tem, não sabe como receber essa demanda, entendeu? É isso aí, Rafa. Rafa, para a gente encerrar então agora de vez, quem é que, o pessoal que está ouvindo a tua entrevista gostou? Onde é que pode encontrar mais das tuas opiniões acerca do futebol feminino, informações relevantes, enfim, onde encontrar Rafael Alves aí na internet? Se eu falo bastante aqui, imagine nas redes sociais, né? Bom, primeiro, né, o Planeta Futebol Feminino você encontra no Facebook, Planeta Futebol Feminino Oficial. Você também encontra no Twitter e no Instagram, @PFF_oficial. E eu também estou lá no Twitter, RFL Alves. Pode me chamar lá para trocar ideia se tiver dúvida. Se você é um formador de opinião e quer falar sobre o futebol feminino, mas quer se informar antes, fala comigo que eu tenho, além que eu possa esclarecer, tem uma galera aí também que trabalha, que faz um trabalho muito bacana com a modalidade, futebol para meninas, vibradoras, minas do futebol, enfim. É uma galera que pode certamente dar mais informações sobre. Então é isso aí. Então fica o recado aí aos formadores de opinião. Procurem sempre alguém especializado em futebol feminino antes de sair destilando bobagens por aí. Obrigado, Rafa. Eu que agradeço, mais uma vez agradeço a Prêmio Esportes. É isso. Qualquer coisa, estaremos à disposição.